Certo. Olá, pessoal. Este é o Diálogos com Machado. Estamos sendo transmitidos pela fanpage Antônio Alberto Machado e pela Rede PT. Nesta noite, eu estou recebendo, muito honrado, 3 convidados ilustres para nós discutirmos aqui as questões relacionadas a problemas emocionais, problemas psicológicos e mesmo problemas materiais, sociais, decorrentes da pandemia do coronavírus. Estou recebendo os religiosos, o pastor Daniel Sanches, da Igreja Mundial da Fé, recebendo também o bispo Dom Ricardo Loriti, da Igreja Protestante Unida, e com eles o doutor Jorge Parada, que é vereador em Ribeirão Preto e pré-candidato a vereador nestas eleições de 2020. É com eles que nós vamos discutir essas questões relacionadas a problemas emocionais, psicológicos, problema da ansiedade, da incerteza, insegurança, até violência doméstica que aumentou durante a pandemia. As pessoas estão num momento de muita apreensão, porque muita gente perdeu o emprego, tem gente que vai voltar para o emprego, não sabe se vai encontrar mais aquele emprego lá, os problemas econômicos estão se avolumando, o problema da assistência social, as pessoas estão, portanto, vivendo um momento de turbulência emocional. E nós queríamos discutir com esses religiosos e também com o político Jorge Parada, como é que as igrejas estão vendo e intervindo nesses problemas no dia a dia das pessoas que estão submetidas a essas condições inesperadas e de pressão decorrentes de uma pandemia que nós, efetivamente, não contávamos com ela. Então, os brasileiros estão vivendo um momento especial aí de várias crises, econômica, política, sanitária. O mundo todo vive essa crise sanitária e a humanidade parece que vai ter que repensar algumas coisas, alguns valores, alguns caminhos, algumas saídas, alguma maneira de ver o mundo, de encarar a vida. E nós queremos também conhecer a perspectiva das religiões. Então, é com esses ilustres convidados, pastor Daniel Sanches, bispo Dom Ricardo Loriti e o nosso vereador Jorge Parada, que vamos abordar essas questões. Os que estão nos acompanhando pela internet, aqui no Diálogos com Machado, podem ficar à vontade também, eu estou de olho aqui no chat, para passar aos nossos convidados eventuais perguntas, questionamentos, opiniões, etc. Fiquem bastante à vontade. Eu estou vendo aqui, companheiros, que nós já temos aí bastante gente nos acompanhando pela internet. E daqui a pouco eu gostaria até de mencionar os nomes das pessoas que estão conosco aqui. Mas antes eu queria cumprimentar, dar uma boa noite e ouvir as considerações iniciais de cada um dos nossos convidados. Vou começar num sentido horário aqui na minha tela. Pastor Sanches, Daniel Sanches. Que Deus abençoe a todos. É um prazer enorme estar aqui com o bispo, também com o vereador Dr. Jorge Parada, com o senhor, e agradeço o convite, né, para estar participando desse momento especial. Nós é que agradecemos. Obrigado. Bispo Dom Ricardo Loriti. Boa noite a todos e a todas, né? Com grande alegria, né, que a gente recebeu esse convite, né, Machado, para estar aqui nessa live, né? Agradecendo o convite, cumprimentando você, pré-candidato a prefeito do nosso partido, PT, Dr. Jorge Parada, né? Vereador, e o pastor Daniel Sanches, né? Colega de ministério, né? E estamos aqui para conversar. Deus abençoe a todos. Amém. Doutor Jorge Parada. Boa noite a todos, boa noite ao pastor Daniel, ao bispo Ricardo,
A você, Machado, quero te parabenizar de você estar promovendo esses encontros em várias áreas aí de interesse da comunidade, nesse momento tão difícil que é essa pandemia. E nós não poderíamos deixar de discutir essa questão da igreja na comunidade, porque a religiosidade é fundamental na vida de todos. Nós estamos inseridos de uma forma ou de outra, numa congregação ou outra, em alguma igreja. E naturalmente, ela tem um papel, no meu ponto de vista, fundamental em qualquer momento da nossa vida. Mas eu vejo que nesse momento de pandemia, é importante que nós tenhamos a participação dos nossos pastores religiosos, bispos, padres, enfim, das várias denominações religiosas, para que nos orientem e para que orientem as suas ovelhas, né? No sentido de que a gente enfrente essa situação de pandemia e que depois possa recuperar aquilo que foi perdido e que talvez possamos nos tornar pessoas melhores perante a sociedade. Eu acho que isso pode ser o legado dessa pandemia e acho que a religião ela é fundamental para dar esse direcionamento a nós cidadãos. Então é muito prazer poder participar dessa live e você, Machado, parabéns aí nessa trajetória que você que abraçou de ser pré-candidato a prefeito e com todas essas lives que você está fazendo, tenho assistido a maioria delas, você está indo muito bem, está se qualificando para essa pretensão. Obrigado. Obrigado. Pastor Daniel, nós, como mencionou o doutor Jorge, nós aqui no Diálogos com Machado já ouvimos economistas, já ouvimos médicos, sanitaristas, epidemiologistas, advogados, já dialogamos com as várias perspectivas profissionais, de carreiras que hoje estão enfrentando essa pandemia. Estava faltando, na verdade, até já dialoguei também com um padre da Igreja Católica, e agora estava faltando também essa perspectiva espiritual, né, das diversas religiões. Como mencionou o doutor Jorge Parada, a religião alguém pode considerar um fenômeno cultural, antropológico, histórico, etc., mas é um fenômeno humano, né? A religiosidade é, naturalmente, uma dimensão humana. Então, eu queria perguntar ao senhor, pastor Daniel, como é que, na sua perspectiva, da sua igreja, da sua comunidade, da Mundial da Fé, como é que vocês entenderam e receberam, ou procuraram compreender a chegada dessa pandemia aí, que parece assim algo que transcende, né, qualquer plano humano, parece algo assim sobrenatural, vem sobre a humanidade, chacoalha o planeta, né? Parece que traz qualquer coisa de apocalipse, qualquer coisa de fim dos tempos. Enfim, eu ouço muita coisa nesse sentido. Como é que a sua Igreja Mundial da Fé, o pastor Daniel Sanches e a sua comunidade viram a chegada desse problema? Olha, primeiro, a gente já vai direto na palavra de Deus, né? Eu, como pastor, não tenho como fugir daquilo que a gente segue, que é a Bíblia Sagrada. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. E tudo que está acontecendo, nada mais, nada menos, está descrito na palavra de Deus, né? E essas situações todas da pandemia, epidemia que está acontecendo, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo já havia relatado, né? Na sua vida surgiriam terremotos, guerras, epidemias, inclusive. Então, toda essa situação está dando uma chacoalhada, inclusive, no sentido das pessoas abrir um pouco mais os olhos, porque
na verdade, os princípios estão se perdendo, os valores estão se perdendo, e as pessoas estão se perdendo no meio desse caos. A gente acredita que tudo isso está acontecendo para certamente abrir os olhos das pessoas, para que elas possam ver que a vida não se baseia apenas naquilo que eu tenho, mas naquilo que eu tenho sido. É dessa maneira que nós acreditamos aqui na Igreja Mundial da Fé. E eu quero trazer aqui, se o senhor me permitir, até uma polêmica, né? Porque muito se ouve falar de abertura de comércio, muito se ouve falar de abertura de academia, de abertura de restaurantes, mas eu até agora não ouvi falar em nenhum momento da abertura de igrejas, né? Principalmente aqui em Ribeirão Preto. E eu vejo que a igreja ela tem um papel fundamental, não só espiritual, mas também psicológico e emocional na vida das pessoas. Eu posso falar para o senhor, né, doutor Jorge Parada, o bispo também está com a gente, todas as pessoas que estão nos acompanhando, que para muitas pessoas a igreja ela é a última porta que a pessoa bate. A pessoa bate em centenas de portas, ela não encontra a saída, a solução, ela não encontra a resposta do anseio que ela tem dentro dela e ela acaba batendo na última porta que é a igreja. E, de repente, a igreja se encontra com as portas fechadas, principalmente num momento como esse, que a vida da pessoa psicológica ela fica abalada. A igreja ela tem um papel fundamental de ajudar, de apoiar essas pessoas e mostrar o caminho para essas pessoas, trazendo conforto para que elas possam ter um pouco mais de segurança num momento como esse que nós estamos vivendo, essa epidemia e também pandemia. Para nós, não é só um efeito natural, é também um efeito sobrenatural, é algo espiritual também. Muito bem. Bispo Ricardo, eu queria passar a mesma pergunta para o senhor. Como é que o bispo Ricardo Loriti, sua comunidade, sua igreja, entenderam, receberam, estão procurando decifrar este problema que hoje se abateu sobre a humanidade, chamado pandemia do novo coronavírus? Nós acreditamos que a Terra é um organismo vivo, né? Então, ela está sempre em transformação. E o homem também tem a sua grande parcela de culpa, né? Nas mudanças que o nosso planeta tem tido, né? E com essa pandemia, nós pudemos ver que o mundo natural, né, melhorou, né? Rios ficaram menos poluídos, animais que estavam tão longe, entraram nas cidades, golfinhos voltaram, né? Então, isso é uma chamada de atenção. E de tempo em tempo, nós temos pandemias, nós temos catástrofes, né? Nós temos uma visão da Bíblia um pouco diferente, nós temos uma visão histórico e cultural da Bíblia, né? A gente acredita que nós temos que tirar da Bíblia o que realmente, vamos dizer, ser inspirado por Deus e coisas da época onde ela foi escrita, né? Realmente está lá na Bíblia que nós teríamos catástrofes, nós teríamos epidemias, nós teríamos terremotos, mas sempre na história do planeta isso ocorreu, né? E não, para nós, são sempre, nós não acreditamos, vamos dizer assim, no final dos tempos físico, né? Mas nós acreditamos que isso, o mundo, para ele melhorar, ele tem que passar por crises, né? E nós acreditamos que essas crises vêm só trazer ensinamentos para nós, né? Para que nós possamos ser pessoas melhores, né? Inclusive ajudando umas às outras, socorrendo as outras espiritualmente, materialmente, psicologicamente, orientando e que elas procurem os profissionais próprios, né? E é nesse sentido. E nós acreditamos que a igreja ela tem que ter uma participação social, uma participação no sentido do que é melhor para o povo, né? Então, a questão de as igrejas estarem fechadas, eu acredito... Nós ficamos 3 meses sem ter um culto, apesar de nós sermos uma comunidade muito reduzida. E ontem nós fizemos um culto com 8 pessoas, né? Para transmitir, pelo menos, online, porque nós tivemos que nos remodelar, né? Em todos os sentidos. A gente não tinha feito nem online ainda. Aí tivemos 8 pessoas no culto,
né, com as distâncias, com tudo que a gente é necessário para transmitir, né? E a gente estava esse tempo todo, nem esse tipo de encontro a gente teve, né? Porque acreditávamos que não era o momento de a gente se encontrar, né? De a gente respeitar o isolamento social total e apoiar, apesar de nós estarmos num desgoverno, né? Que tem nos direcionado para a morte em vez da vida, e a igreja tem que promover a vida e não a morte, né? Então, a gente, em todos os sentidos, acredita que são necessários o isolamento social, mas a igreja está aberta de outras formas, né? As mídias sociais estão aí e a gente atendeu pessoas dessa forma. Eu fui convidado para ir numa casa, para ter uma ideia, e aí não deu certo naquele final de semana. E na segunda-feira, os habitantes da casa estavam suspeitos de Covid, né? Então, é um perigo, né, para todos nós. Todos nós estamos surpresos com o que está acontecendo e estamos nos adequando, né, da melhor forma possível. E a igreja tem que se adequar da melhor forma possível, né? E apoiar tudo o que for necessário para o bem do povo e para o bem da vida. Doutor Jorge, nós já conversamos várias vezes aqui em outras lives sobre esse problema da pandemia. Eu conheço bastante a sua opinião, não só opinião, mas seu esforço, seu trabalho, né, para melhorar a qualidade de vida do Ribeirão Pretano, lá na Câmara Municipal, e também lá no seu fronte, como médico, enfrentando esse vírus, né, e podemos até dizer a morte frente a frente, né, cara a cara. Já conversamos bastante sobre isso, mas eu acredito que eu nunca lhe fiz uma pergunta relacionada a essa questão emocional, né, a questão espiritual das pessoas. O senhor, como médico, e o médico é um pouco psicólogo, é um pouco padre, é um pouco pastor também, né? É um profissional reconhecido socialmente e que as pessoas querem ouvir, né? Levam em conta, etc. Qual é, doutor, a queixa, assim, do ponto de vista emocional, insegurança, depressão, medo da morte? Qual a queixa, assim, tipicamente emocional que o senhor mais ouve como médico, em razão da pandemia? Bom, Machado, eu acho que é tudo isso que você falou: é medo, apreensão, insegurança. E lógico que quando você consulta uma pessoa, ela está liberada para se abrir, não só das suas queixas clínicas, mas das questões emocionais, financeiras, de relacionamento. A gente também ouve, de acordo com a abertura que a pessoa dá na consulta. Eu não pude me afastar nem um dia do atendimento. Eu trabalho no ambulatório do Estado, que é o IANSP, então eu trabalhei todos os dias, sem exceção, nesta pandemia. E tive oportunidade. E também tem um consultório que foi liberado recentemente para poder funcionar. E eu sinto realmente toda essa apreensão das pessoas, a insegurança, mas eu vejo assim que tem alguma coisa que o médico não pode fazer. A questão, por exemplo, da religiosidade tem que ser feita por um profissional nessa área, tem que ser feita por um padre, por um pastor, porque é abordagem diferente daquela abordagem que a gente dá como médico, como clínico. Você pode, às vezes, dar algum conselho, alguma intervenção para poder ajudar, mas você nunca vai substituir a questão da fé, a questão da religiosidade. Então, a gente tem que realmente valorizar a religiosidade em nossas vidas, porque é o que pode dar, muitas vezes, um sentido a essa vida, né? Lógico que isso vai de cada um. Tem pessoas que pensam diferentes, tem que se respeitar, porque nós
vivemos numa sociedade plural, todos devem ter o seu pensamento, mas majoritariamente, principalmente o Brasil, ele é estritamente religioso. E essa questão da pandemia afetou muito as igrejas, né? Não só pelo isolamento social, eu até entendo o pastor Daniel de que às vezes seria interessante a abertura das igrejas. Em alguns lugares já está ocorrendo, Rio de Janeiro, por exemplo, e outros estados, né? Com os devidos cuidados, porque se você tiver cuidado, em qualquer lugar, se você obedecer às normas sanitárias, você pode ter uma atividade mínima. Nós temos vários setores aí essenciais, que a gente chama, funcionando há muito tempo. Supermercado, farmácia, posto de gasolina e assim por diante. Quer dizer, são essenciais? São. Mas eu acho assim, a fé é essencial ao ser humano. Então, eu tenho a impressão que em breve isso vai ser aberto, né, para as igrejas também. Mas eu faço uma observação, e aí depois, se você permite, Machado, fazer também, colocar uma questão Claro. para os nossos convidados, que é a seguinte: a pandemia criou essa dificuldade de comunicação com os fiéis, mas, ao mesmo tempo, está criando um mecanismo de comunicação virtual. E eu tenho visto que a maioria das igrejas estão utilizando esse meio. E esse meio é um meio fantástico. Por quê? Porque você, nesse momento, estará presente com os seus fiéis, com o seu rebanho, e, ao mesmo tempo, poderá também manter a sua sustentabilidade. Eu vejo, por exemplo, muitas igrejas, eu não sei se é o caso das igrejas do pastor Daniel e do Ricardo, que estão também utilizando o meio digital para receber as doações, para receber os dízimos, né? E fazendo até promoções. Nós vamos ter agora, por exemplo, nós estamos em festa junina, muitas igrejas estão fazendo festas juninas virtuais e arrecadando recursos, porque é fundamental, a igreja precisa se manter. E nesse momento é difícil. Então, queria saber dos pastores como é que eles veem essa questão de sustentabilidade das igrejas e, ao mesmo tempo, se eles concordam de que esse meio de comunicação digital ele vai perdurar por muito tempo, porque é uma forma de você continuar se comunicando com aquelas pessoas que, inseguras de ir aos cultos, possam acompanhar a solenidade por meio virtual. Eu tenho a impressão que isso veio para ficar. Na proporção, eu não sei, mas tenho a impressão que isso veio a ficar. Então, eu queria, se você permitir, Machado, perguntar Claro. o pastor Daniel e o Ricardo essa questão. Está perguntado, está aberto. Pastor Daniel. Olha, a gente entende que o meio da tecnologia, como o Facebook, o YouTube, é algo que vai ficar e vai se perpetuar e vai crescer muito. Mas nada substitui a presença da pessoa na casa de Deus, é o que nós acreditamos, né? No meio dessa epidemia, pandemia, eu volto a falar, a igreja é um refúgio muito importante. É a mesma coisa que a pessoa tentar namorar pela internet. Acho que não rola muita coisa, né? A igreja, ela tem esse contato espiritual que leva a pessoa ao sobrenatural, sabe? É importante o mecanismo como as redes sociais, a mídia, enfim, mas nunca nada vai superar, né, o contato da pessoa com a casa de Deus. Isso é o que nós acreditamos. E há divergências nas opiniões, e por isso que, no meio da política, existe também, né, os partidos, porque nem todos pensam igual, e por isso tem que existir mesmo para haver um grande debate, para que todos possam chegar, pelo menos, a formar um país melhor, como o nosso Brasil. Assim também são as igrejas, graças a Deus, que não tem uma igreja só, um só governante, senão a gente ia viver num país e numa situação horrível, precária, né? Então, a nossa igreja acredita, e não é só a nossa igreja, né? A maioria dos pastores, né, que a gente tem contato, acredita que a presença
da pessoa dentro da igreja, ela é fundamental, né? Eu não parei até agora, porque, igual o Dr. Jorge Parada, eu acredito que o pastor, ele faz parte de uma equipe que tem que estar à frente da epidemia, né? Eu tenho mãe, eu tenho pai, meu pai, ele é avançado na idade, a minha mãe também, não estou indo visitá-los, né, devidamente, como eu gostaria, porque eu estou à frente da epidemia. Se a pessoa me chamar para orar na casa dela, pode estar todo mundo infectado, eu vou lá. Mas isso não é algo que eu transmito e também motiva todas as pessoas a fazer, porque isso é uma questão de fé. Tudo bem que a fé tem que ser algo inteligente, mas também é algo sobrenatural. Então, eu não posso me abster do meu chamado. Deus me chamou para pregar a palavra, para levar o evangelho, e isso eu não abro mão, independente da epidemia, da pandemia, independente da ameaça. E eu faço parte do grupo de risco até. Mas, mesmo assim, para mim, é o que está lá em Filipenses. Porquanto, para mim, ver Cristo morrer é lucro. A gente não tem medo da morte. Para nós, a morte ela é o começo de uma nova vida, melhor e maior, na presença de Cristo. Então, a gente estamos à frente dessa epidemia, dessa pandemia, porque nós acreditamos que a presença do pastor na vida das pessoas e das pessoas dentro da igreja, ela é fundamental, porque se torna algo muito supérfluo, entende? A mídia, ela traz um aconchego para a pessoa, mas nada supera a presença da pessoa, o calor humano, sabe? Porque fica, como nós estamos aqui hoje, nesse debate, né, abençoado aqui, fica algo diferente, na verdade. Não é como se fosse presencial, né? O calor humano é necessário, o ser humano precisa disso, ele sempre vai precisar disso, e as redes sociais é uma arma poderosa, veio para ficar, veio para ajudar, mas nem as redes sociais vai conseguir superar a proximidade que o ser humano tem que ter um do outro. Bispo, como é que o senhor vê esse problema levantado pelo Dr. Jorge? Eu acredito que veio para ficar a questão da internet. Isso é fato, né? Já vinha acontecendo, né? Algumas igrejas já tinham esse contato virtual. Para outros é mais novo, né? Mas eu acredito que é uma forma de a gente, inclusive, chegar mais longe, né? Do que somente a nossa comunidade. Mas, como disse o pastor Daniel, realmente é importante a gente estar unidos, juntos, na igreja, no sentido de que nós somos a comunidade de Jesus Cristo. E nós, reunidos, é que somos a igreja de Jesus Cristo, né? Nós não acreditamos que a igreja é o templo, que a igreja é a instituição, que a igreja é algo superior, né? A igreja é Jesus, a cabeça, e nós, os membros desta igreja. E nós, unidos, fazemos a igreja. Mas eu também estou o tempo todo dessa epidemia trabalhando, porque além da igreja, né, eu sou funcionário público, Dr. Jorge Parada, né? E o senhor atende lá no IANSP, né? E nós estamos trabalhando. Eu trabalho dentro de uma instituição prisional, né? E estamos correndo risco também, né? Inclusive, essas pessoas que me pediram para ir na casa deles são colegas de trabalho, né? Então, nós tivemos contato de qualquer forma, né? Eu dei só um exemplo, né? Mas nós estamos na linha de frente também. Eu acho que aí ninguém parou, né? Daqui, né? Nessa questão. Mas a igreja tem que realmente, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O pastor Daniel é de uma linha mais pentecostal, né, pastor? E nós também temos fé, cremos, né, no poder de Deus, mas, acima de tudo, nós temos bastante... Somos criteriosos, né? A gente tenta tomar o maior cuidado possível, porque, de repente, né, eu, inclusive, tenho um trabalho de risco, né? Em vez de levar algo positivo, eu posso ser um veículo, né, do vírus, né? Então, a gente pensa em tudo isso. E ser igreja, né, também... é além, né, do templo físico
E é uma questão espiritual e transcendental. Mas não tenha dúvida que a gente está aguardando, né, muito ansioso para que venha uma vacina, né, para que venha um remédio para esse vírus, né, e para que a gente possa voltar. Eu não acredito que a gente vai voltar rapidamente ao normal. Eu acho que a sociedade mundial vai levar um tempo para voltar ao normal. Eu digo que a gente chegou, né, ao cúmulo de... A gente tem medo de outro ser humano, né? Nós estamos tendo medo de se aproximar do irmão, né? Porque somos todos irmãos. E é muito triste isso que nós estamos vivendo. Mas eu acredito que, com fé, né, acreditando na ciência, né, pedindo a Deus que oriente os cientistas, os governantes, né, que em alguns países nós temos visto governantes atuando muito mais positivamente. Infelizmente, no nosso país, né, um governo que diz que é Deus acima de tudo, nós não temos visto isso, né, infelizmente. Não é um governo que tem pregado a vida, mas que a gente peça a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que possa iluminar esses governantes, né? Porque todos nós estamos governados por eles, né? Se a gente é de um partido ou de outro, independe, a gente pede que o governo seja o melhor possível, né? Mas eu acredito que é algo que veio para ficar e para somar ao que a igreja local, a igreja física pode fazer. Muito bem. Olha, nós estamos aqui com várias pessoas nos acompanhando, viu? O José Alfredo Carvalho está cumprimentando a todos, dizendo que é um bom debate esse que estamos fazendo. A Dábila Cassiana, Wesley, Débora Bardella, Thaís Alves, o obreiro Wesley Tafarel, a obreira Tauana Borges, Renata Oliveira, André Palmieri, está cumprimentando vocês, parabéns. Daniela Sanches, Luciana Parada, Augusto Nogueira, dizendo que é importantíssimo o debate nesse momento de grande angústia. Jaqueline de Brino, debate de extrema importância para refletirmos nesse momento que estamos passando. Juliana Patrícia, o Binhardi, muita gente acompanhando aqui, hein? Francisco Carlos, Adi Melim, Jéssica Machado. Olha, estamos com a Daniela Sanches, está dizendo que existem pessoas que necessitam das portas de uma igreja aberta, necessitamos de Deus. Lógico, com todo cuidado, todos de máscara, mantendo distanciamento, com álcool gel. Tudo funciona, porque não as igrejas. A Daniela está aqui, portanto, advogando a abertura das igrejas. Ela acha que, como disse o pastor, é importante a presença da pessoa lá na igreja. Merlina Salles e alguns outros que eu vou mencionar em seguida. Doutor Parada, eu ouço muito falar que essa pandemia vai provocar alguma revisão de valores de algumas instituições, o Estado vai ter que ter um outro papel, né? A economia vai ter que fazer reinventar a sua contabilidade, os prejuízos e os lucros não serão mais calculados como antes, o PIB também não, né? Quer dizer, é uma chacoalhada geral. Eu ouço alguns dizerem que a humanidade pode até sair melhor desta pandemia, fazendo essa revisão de valores. Outros dizem que podemos ter aí à frente uma guerra de todos contra todos, por causa da escassez, por causa da crise econômica, do desemprego, da fome. E há quem diga que não vai acontecer uma coisa nem outra. A gente vai sair dessa do jeito que entrou. Na sua visão, como é que nós vamos sair dessa pandemia, doutor? Bom, Machado, a humanidade já passou por coisa pior. Se nós formos ver a história, né, nós tivemos algumas... Primeiro, questões das guerras mundiais que devastaram países, né, colocaram as populações em desespero, em
em situação vulnerável, nós tivemos epidemias piores que essa. Por exemplo, a cólera. A cólera matou milhões de pessoas. A gripe espanhola, milhões de pessoas. Na cólera, as pessoas nem sabiam como morriam, né? Eles usavam aquelas máscaras tentando filtrar o ar, porque pensavam que vinha pelo ar, e, na verdade, a cólera vinha através da infecção dos ratos, né? A gripe espanhola matou muita gente também. E as sociedades se reconstruíram. O mundo vai se reconstruir também, e se nós formos analisar, se hoje nós não tivéssemos recursos que existem hoje, essa epidemia seria muito mais devastadora, da forma como ela se apresenta. E mesmo no nosso isolamento social, a gente tem acesso a muita coisa, né? Diferente de outras situações que a humanidade já viveu. Então, acho que nós vamos sair sim. Agora, eu espero que o povo entenda que, nesse momento em que, como disse o bispo Ricardo, nós estamos enfrentando um governo federal que é genocida, que está promovendo a morte. Isso aí é ponto pacífico. Muita gente ainda não entende essa situação, mas eu acho que isso deve servir de exemplo para que nós possamos reagir a uma nova situação. Quando essa pandemia amainar, diminuir, porque ela vai demorar um tempo ainda para desaparecer, vai se tornar uma doença endêmica, como já é muitas viroses, H1N1, H2N3, HIV, são hoje endemias, elas não desapareceram, só que você tem medicamentos e tem vacinas. E isso deve acontecer com o coronavírus. Mas eu acho que se o rescaldo que essa pandemia poderia deixar na população, ela compreender de que ela tem que saber escolher melhor seus representantes, saber colocar gente que vai defender os seus interesses como cidadão e defender a vida, porque a vida é fundamental. A economia, ela vai ficar prejudicada, vai ficar muito, mas ela se recupera. E a crítica maior que eu tenho em relação aos nossos dirigentes, você já falou nisso num programa seu, isso vai não só ao governo federal, governo estadual e municipal, é a falta de condições que dão para as populações mais vulneráveis. Nós vimos aqui, por exemplo, que a prefeitura nem cesta básica ela dá. Tudo que ela deu, ela ganhou. Ela não colocou a mão no bolso para dar uma cesta básica para uma família carente. O governo federal não conseguiu transferir recursos para o pequeno empresário, para o microempreendedor, para que ele sobrevivesse por esse período. Diferente de outros países que fizeram transferência de renda e as pessoas, quer dizer, o comércio sobreviveu melhor e, lógico, vai ter uma recuperação melhor. No Brasil, infelizmente, por falta dessas políticas públicas, nós vamos demorar muito tempo mais para nos recuperar. Mas eu acho assim, temos que tirar lições de tudo isso para sermos melhor e poder democraticamente escolher melhor os nossos representantes daqui para frente. Pastor Daniel, o senhor concorda que essa pandemia está nos dando algumas lições, nos ensinando algumas coisas e que a partir daí a gente pode melhorar, rever valores, ou como diz aquele clichê, rever os conceitos? O senhor é um homem que acredita que a humanidade pode melhorar depois dessa tempestade? Olha, eu acredito que a humanidade pode melhorar a partir do momento que a humanidade incluir a vida espiritual naquilo que eles projetam como objetivo, né? Eu não acredito que depois da epidemia ou pandemia vá mudar o conceito de muitas pessoas, a não ser daquelas que, infelizmente, dolorosamente perdeu um ente querido, né? Eu estou dizendo isso porque eu quero trazer aqui uma realidade que a gente que está na rua, né, nessa frente desse combate, porque a gente não parou, eu como pastor, a gente não para em nenhum momento.
eu vejo bem diferente. Por exemplo, caminhando aqui pelo bairro da Vila Virgínia, você vê churrascada 24 horas por dia, tá? Pessoas fazendo festa. Então, eu não sei aonde a epidemia vai trazer para as pessoas uma mudança de conceito, de valores e de princípios. Eu acredito que essa mudança vai vir mais para aqueles que, infelizmente, como nós temos aqui na nossa própria igreja, pessoas, né, que elas perderam um ente querido. Então, para essas pessoas, uma reflexão mais profunda, né, mais espiritual. Agora, para as demais pessoas, eu posso dizer e afirmar que muitos não estão levando a sério a situação que nós estamos enfrentando dessa epidemia, dessa pandemia. É só caminhar pelos bairros e você vai perceber o quanto tem de pessoas que estão andando sem máscara, fazendo caminhada, fazendo aniversário de amigo, de filho, de filha, e tudo junto, tudo junto. Então, eu não acredito que a epidemia ou a pandemia vá, de certa maneira, de certo modo, abrir o entendimento das pessoas, mudar o conceito, trazer novos princípios. Não, eu acredito que quando as pessoas elas incluírem nos seus objetivos pessoais a questão espiritual, elas vão, sim, ter uma grande mudança. Porque hoje as pessoas estão muito focadas na parte material, em conquistar, em chegar, e a parte espiritual vai sendo deixada de lado. Na casa do meu pai e da minha mãe, a gente aprendeu a comer na mesa, né? Jantar na mesa com os pais. Tudo bem que no almoço não, mas na janta, isso era prioridade na minha casa. Fazer oração, algo que hoje não existe mais, né? Hoje o filho come no quarto, o pai come na sala, a mãe come na cozinha. E o que está ajudando muito isso aí? É justamente a internet, o Facebook, o YouTube, que veio, de certa forma, para ajudar, mas também para complicar demais. Então, vai depender muito da consciência de cada pessoa, saber usar essa ferramenta que são as redes sociais para não atrapalhar e sim somar. Por isso que a igreja ela tem esse valor fundamental, onde a pessoa deve estar presente, buscando, porque nada separa a pessoa desse contato maravilhoso que é sobrenatural. Mas eu não acredito, não, que a epidemia ou a pandemia, ou qualquer outra situação econômica que o país possa enfrentar, venha mudar, de certa forma, os conceitos e os valores, os princípios das pessoas. O que vai mudar isso aí é a pessoa incluindo na questão pessoal dela a vida espiritual. Porque o que nós estamos vendo, eu principalmente, o que eu tenho visto, é lamentável. São pessoas que não estão tendo, sabe, nenhum respeito por aquelas pessoas que estão partindo, que estão nos deixando, sendo vítimas dessa Covid-19. Então, é pagode para tudo quanto é lado, é funk para tudo quanto é lado, é balada para tudo quanto é lado. São pessoas que você vê que não estão tendo nenhum tipo de cuidado. Então, não vejo que a epidemia ou a pandemia vai trazer uma mudança, não. A não ser que essas pessoas, com certeza, vão, mais cedo ou mais tarde, incluir a questão espiritual, porque há caminhos, como o Dr. Jorge Parada mencionou, que o médico ele consegue chegar mais a outros que somente a questão espiritual é que vai levar a pessoa no entendimento e numa compreensão mais profunda. Muito bem. Bispo Ricardo, o senhor é otimista ou é meio cético, como o pastor Daniel? Nós saímos melhor dessa pandemia ou não? Olha, eu acredito que tanto o Dr. Jorge Parada quanto o pastor Daniel falaram verdades, né? Eu acredito o seguinte, eu preciso ter uma visão otimista, né? A minha fé me faz ser um otimista, mesmo a gente vendo esse quadro todo apresentado pelo pastor, mas por que as pessoas não estão entendendo o que é a pandemia? Porque nós temos políticos fazendo disso palanque, né? Fazendo de uma questão de saúde uma questão política. É para derrubar o meu governo, para acabar comigo, gente. E esse mesmo povo, pastor, que votou nesses camaradas, né? Então, é o que o doutor Jorge falou, a gente tem que escolher melhor os nossos líderes, né? E, infelizmente, o nosso povo está passando por um momento de uma cegueira política e também influenciada por uma cegueira espiritual, porque nós temos líderes religiosos
apoiando esse governo nazifascista que está aí, como nós vimos na Alemanha nazista, né? Nós temos em qualquer campo religioso, não é um ou outro, não. Nós temos entre os protestantes, os evangélicos, os católicos romanos, os budistas, os espíritas, em todos os ramos a gente tem visto isso, né? Nós iniciamos o setorial interreligioso do PT e tivemos só uma reunião, aí acabou vindo a pandemia, e nós vimos até pessoas das religiões afro que têm pessoas com esse pensamento absurdo que a gente está vendo aí, que colocou esse desgoverno no poder. Então, realmente, são várias questões, né? Nós precisamos de um governo coerente, de um governo que traga educação para o nosso povo, porque o nosso povo não dá para cobrar educação para um povo que não tem educação, né? Nós tiramos um governo do poder do PT, que foi o único governo social desse país, que estava levando escola para o povo, que estava levando formação para o povo, né? E caímos nesse abismo que a gente está. E nós temos que também escolher pastores de verdade, né? E não lobos vestidos na pele de cordeiro, que estão preocupados, como o próprio pastor falou, na questão financeira. A gente vê aí, me desculpe, pseudo-religiões que só se preocupam com material. O espiritual, pastor Daniel, está totalmente abandonado em alguns setores, né? Acho que a igreja cristã tem que resgatar isso muito rapidamente. Senão, a religião cristã vai ser um mercado de bens de consumo. Eu vou lá na igreja, eu quero receber um carro novo, eu quero ir na igreja receber um marido novo, eu quero ir na igreja para me ser curado disso, daquilo, e esquece a igreja, né? Nós temos visto essa crise religiosa no nosso país muito profunda, né? O Brasil é um povo religioso extremamente místico, né? Como disse o doutor Jorge Parada. Nós temos um sentimento religioso muito grande e nós temos também muitos aproveitadores se valendo disso, né? E levando o povo para um caminho perigoso. Mas eu espero, né, em Deus, né, e acredito que com fé em Deus e boas escolhas políticas, nós podemos, sim, melhorar depois dessa pandemia. Como disse o doutor Jorge Parado, o mundo já teve outros aspectos piores e não tinham as informações que hoje tem, não tinha a tecnologia que a gente tem, e hoje a gente sabe tudo muito rapidamente, né? Quando a pandemia começou na Espanha, porque a minha família é da Espanha, os parentes desesperados, né? Olha, façam isso, façam aquilo, porque a gente aqui não acreditava. E são povos evoluídos, né? Economicamente, com história muito mais antiga que a nossa, e sofreram, né? Mas do jeito que está indo a pandemia, se continuar, pastor Daniel, toda família vai ter uma vítima. Toda família vai ter uma vítima, né? Na minha já teve. Meu tio não acreditava na pandemia, crente, cristão, mas não acreditava. Acreditava que não ia chegar nele, que Deus era maior. E, infelizmente, ele não está mais conosco, né? E fazer o quê? Mas vai, do jeito que está a pandemia, se continuar assim, e principalmente no Brasil, vai chegar na casa de todo mundo. É isso que a gente tem que se conscientizar. Essa pandemia existe, esse vírus é perigoso, e a gente tem que se cuidar e tem que fazer o melhor possível para a gente sair vivo dessa pandemia. É isso. Bem, olha aqui, pastor, o bispo Ricardo, a Roseli Shigematsu está dizendo que o senhor tem toda a razão, não pode deixar de lado a questão política desse governo que desdenha da morte e do povo. Vários aqui, Cláudia Santos, Daniela, dizendo que o pastor Daniel está certo, precisa abrir as igrejas. Dovílio, cumprimentando também vocês, a Suzy,
a Liane Lanzarin, dizendo que os templos deveriam abrigar mais os necessitados nesses templos. Várias pessoas aqui nos acompanhando e o papo está tão bom que eu não vi passar o tempo, já estamos no limite da hora. Mas eu queria ouvir os nossos 3 convidados nas suas considerações finais sobre aquilo que julgarem importante dizer, que eventualmente nós não tratamos, e que possa servir também para nós todos e os nossos internautas refletirmos. Portanto, vou começar naquela ordem contrária do início. Vou começar com o bispo Ricardo Loriti. Nós, para encerrar, né, nós vamos falar alguma coisa sobre as ações sociais e não deu tempo, né, das igrejas. Mas tem muitas igrejas, muitos grupos fazendo ação social, recolhendo alimentos, fazendo cesta básica, levando aos mais necessitados. Tem um trabalho muito bonito que está acontecendo em Araraquara, na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, que é uma capela que a igreja está fechada no mundo todo. É uma capela que faz fundos com a UPA da Vila Xavier, né? E por intermédio de um amigo nosso, o Rogério Belmiro Tampellini, que é membro lá da igreja, que é muito atuante na comunidade de Araraquara, ele conseguiu fazer um convênio entre a prefeitura e a igreja está sendo usada como enfermaria, né? Porque é lá nessa UPA que está o foco do tratamento da Covid em Araraquara. Então, nós temos algo bonito acontecendo, sim. Nós temos coisas muito positivas acontecendo. E que isso possa nos melhorar como pessoas, como cidadãos, como religiosos, seja qual for a nossa corrente religiosa, que nós possamos nos irmanar e nós possamos sair melhores dessa situação. Obrigado aí a todos e a todas que participaram. Foi muito bom estar com todos vocês. Muito bem, obrigado, bispo. Pastor Daniel. Olha, não é a questão, só para deixar aqui bem claro, de ceticismo, né? Ser cético com o que está acontecendo. A questão é que o nosso país não tem essa cultura, como todo mundo espera, de uma mudança no estalar de dedos. Tá? A cultura do nosso país ainda é bem arcaica. Então, para mudar isso, não vai mudar da noite para o dia. Da mesma forma com o governo. Eu acho que todo que for entrar agora, espero que o povo tenha consciência de escolher bem, vai ter um trabalho muito árduo pela frente para mudar isso. Né? E também essa mudança não vai vir em 4 anos. Você pode ter certeza, ninguém faz essa mudança extraordinária num país como esse, que está cheio de problemas e questões que estão pendentes, não é há anos, não é há séculos. Então, não tem como mudar isso do dia para a noite. A questão também das igrejas, igual o bispo colocou, tem muito lobo perto de cordeiro. Olha, eu nem vou entrar nesse argumento, porque eu vejo que, como Jesus falou, né, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Sabe o que eu não critico? Porque essas igrejas, independente de elas ser o que elas são ou não ser o que elas são, eu não estou aqui para julgar isso, né? Elas estão ajudando as pessoas, sim. Elas estão ajudando. Então, assim, eu não posso falar mal da Igreja Universal, eu não posso falar mal da Igreja do Poder de Deus, eu não posso falar mal da Vitória em Cristo, Silas Malafaia, do R.R. Soares. Sabe por quê? Porque eles estão, de certa forma, ajudando a sociedade. Agora, cabe às pessoas que estão entrando dentro dessas igrejas avaliar se é para elas ou não continuarem ali. A verdade é essa, né? Então, a nossa igreja tem um trabalho social. O Dr. Jorge Parada tem ajudado muito o gabinete do Dr. Jorge Parada, a Igreja Mundial da Fé. Trouxeram cestas básicas para a igreja, a gente distribuiu para as pessoas. A própria igreja, ela também se reuniu e levantou também esses alimentos para ajudar as pessoas. Então, eu vejo, e vou repetir, que a igreja tem um papel fundamental, importantíssimo na sociedade, sempre teve e sempre vai ter, e a igreja é um local onde as pessoas encontram um refúgio, não só espiritual, mas também emocional e psicológico. Eu agradeço
o senhor, viu, o Antônio Alberto Machado, o Torres Parada, o bispo Dom Ricardo Loriti, tá? Pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos e a todos que estão nos acompanhando. Muito bem. Doutor Jorge Parada, para suas considerações derradeiras nesta live que foi tão agradável para nós. Bem, é só fazer um reparo à fala do pastor Daniel. A ajuda de cestas básicas que ele recebeu, na verdade, foi através da ONG Saúde Solidária, que é uma ONG que existe em Ribeirão. Eu participo como voluntário, mas é a ONG num trabalho em parceria com a Mentoria Social, que é lá do Grupo Tati. Então, essa mentoria disponibilizou várias cestas básicas e a ONG indicou, né, a igreja do pastor para que recebesse essa ajuda. Então, esse é um reparo que eu gostaria de fazer. E outro reparo, assim, eu acho que para a gente discutir a questão religiosa, as lideranças religiosas, as várias denominações e o que elas representam em termos de perspectiva para o nosso povo, acho que nós precisaríamos de mais uma live no mínimo. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma opinião formada de que muitas igrejas, mesmo grandiosas, elas não prestam um serviço à população. Lógico que a questão religiosa ela é uma coisa muito pessoal. Se a pessoa tem um vínculo transcendental espiritual, esse vínculo vai se manter. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muitas denominações, elas praticamente, como disse o pastor Ricardo, elas estão voltadas apenas para a arrecadação financeira, iludindo o povo. Pessoas que, às vezes, não têm condição de se manter, elas estão direcionando seus recursos com dízimos, né? E o dízimo não quer dizer 10%, é aquilo que a pessoa de coração pode dar. Isso não acontece, infelizmente. E o fato delas terem apoiado outro candidato, etc., é uma questão assim de cada igreja. Mas eu acho que essa questão ela é uma questão delicada, profunda e que mereceria um outro debate. Eu tenho um posicionamento pessoal. Por exemplo, eu vejo na igreja do pastor Daniel, do Ricardo e muitos outros, e a igreja católica, muitos padres, freis, que estão realmente imbuídos do evangelho, de levar os fiéis para um caminho bom, né? Mas o contrário também, infelizmente, existe. E, então, eu acho assim, só para agradecer, talvez nós possamos, no futuro, Machado, fazer outra live depois da pandemia, ou live ou uma reunião presencial, para que a gente possa fazer o balanço do que ficou realmente e se as nossas previsões foram ou não corretas. Muito obrigado a todos. Boa ideia. Gente, nós estivemos aqui reunidos nesse Diálogos com Machado, com o pastor Daniel Sanches, o bispo da Igreja Mundial da Fé, o bispo Dom Ricardo Loriti, da Igreja Presbiteriana Unida, e com o vereador e também pré-candidato a vereador de Ribeirão Preto, doutor Jorge Parada. Estivemos aqui discutindo a perspectiva religiosa com que a humanidade está tentando enfrentar esta pandemia do coronavírus, e diversas questões levantadas aqui merecem, de fato, a nossa reflexão. Eu gostei muito de ver que os meus 3 convidados hoje, além da perspectiva emocional, espiritual, tem também um compromisso com a vida material das pessoas. Isso foi uma lição muito importante e eu notei este viés dos 3, ou seja, além do conforto espiritual, do conforto psíquico, também a preocupação com o conforto social, né? Acudindo, socorrendo as pessoas que estão com fome, que estão necessitadas, etc. Eu acho que isso é fantástico e é o melhor que a gente pode esperar mesmo do ser humano. Estão de parabéns o bispo Ricardo Loriti, da Igreja Presbiteriana Unida, o pastor Daniel Sanches, da Igreja Mundial da Fé, e o vereador
Jorge Parada. E eu fico especialmente honrado, me sinto privilegiado por ter podido ouvir vocês, a vossa opinião e ter aprendido tanta coisa. Agradeço também aos nossos internautas que estiveram conosco até este momento. Eu espero contar com essa mesma companhia nas próximas edições do Diálogos com Machado. Muito obrigado e até lá.